E, ok. Vamos lá, meus amores. Vamos mandar bala aqui. Deixa eu sair da sua frente, primeiramente. Vamos para o artigo seguinte. Saio, me perdoe. Saio do 41, entro no artigo 42. Vamos para o artigo 42. E o 42 fala de quê, Nelson? Também de servidores públicos, mas agora de servidores públicos militares. E ele diz: os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares de Estado, Distrito Federal e territórios. Então perceba que as polícias militares e o corpo de bombeiros militar não se confundem com as Forças Armadas. Lá na frente, no 142 e diante, a gente vai ver que eles são forças de reserva do Exército, mas não é Exército. O meu professor de Krav Maga, ele é bombeiro, ele é bombeiro militar. E aí, de vez em quando, né, eu tô lá treinando e ele diz assim, no meio do treino a gente vai conversando, ele conversando com a turma ou com alguém específico, ele diz assim: não, porque nós que somos militares, eu chego e erro o golpe. Militar, eu não vou falar isso pra ele porque não tem... Aliás, eu até posso falar um dia. Quem sabe um dia ele não se torna meu aluno, quem sabe ele não vê uma das minhas lives, mas o fato é que policial militar e corpo de bombeiros militar, apesar do nome militar, não faz parte das Forças Armadas. Ah, eu lembrei, ele fala assim: não, porque nós que somos das Forças Armadas, é isso que... Militar ele até é um militar estadual, o que ele não é das Forças Armadas. Ele no máximo é das Forças de Reserva do Exército. Força Armada é Marinha, Exército e Aeronáutica. Bombeiro e Polícia Militar são forças de reserva do Exército. E não é nada, nenhum demérito nisso, tá? Não tem nada, nenhum problema nisso. Ah, fulano é... A diferença é o quê? É que um é servidor público militar federal e esses servidores públicos militares estaduais, certo? Ele até diz, são militares dos estados, Distrito Federal e territórios. Percebe? Ok? Continuando, senhoras e senhores. Para primeiro dizer assim... Você aqui na sua frente. Aplica-se aos militares dos estados, Distrito Federal e territórios, esses que a gente viu agora, além do que vier a ser fixado em lei, ou seja, nas leis estaduais e territoriais, as disposições do 14, parágrafo 8º. Opa, é aquele caso aqui do militar, ó, de mais de 10 anos, lembra? Direitos políticos, pede exoneração. Menos de 10 anos... Aliás, menos de 10 anos pede exoneração para exercer atividade política. Com mais de 10 anos, fica agregado à autoridade superior, fica licenciado e, se eleito, passa para a aposentadoria. Lembra disso? Parágrafo 8º do artigo 14. Então, as Forças Armadas seguem essa regra. Os militares dos estados e Distrito Federal não são Forças Armadas, mas também seguem a mesma regra. Assim como o artigo 40, olha, parágrafo 9º, ele traz aqui, o 40, parágrafo 9º, diz: o tempo de contribuição federal, estadual, municipal. Opa, tempo de contribuição é para quê? É para aposentadoria. Contado por efeito de aposentadoria. E o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Já falamos disso agora há pouco no artigo 40. Certo? Também se aplica. Isso se aplica para os servidores estaduais, isso também se aplica para os servidores militares estaduais. Tá? E aí a gente vai ver que se aplica às Forças Armadas também. Vamos lá. E ele continua, do artigo 142, parágrafo 3º, 2º e 3º, cabendo lei específica dispor sobre a matéria do 142, 3º, inciso 10, blá, 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 blá. Bom, o que é que fala esse artigo? Esses eu não vou mostrar agora, porque a gente não viu ainda. A gente só volta para aqueles que a gente viu, ó, fazendo a relação. Os que a gente não viu ainda, eu vou só comentar aqui, ó. Esse 142 fala de quê? Fala da prisão militar, no parágrafo 2º, e fala da organização de patentes. Os estados podem organizar também as patentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Certo? Mas não cabe aqui a gente agora entrar no 142. Porém, como eu tenho feito desde o começo, quando chegarmos ao 142, a gente vai voltar para o 42, nesse caso. Tá bom? O que mais? Parágrafo 2º diz assim, senhoras e senhores, aos pensionistas dos militares, as viúvas, os viúvos, dos militares dos estados, do Distrito Federal e territórios, aplica-se no que for fixado em lei específica,
do respectivo ente estatal. Ou seja, as regras dos pensionistas serão dadas pelas leis dos próprios estados. A Constituição deixou isso livre. Cada estado vai regular sobre pensionista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Certo? Ok? Posso? Saio então das regiões, do servidor público militar e entro nas regiões. Saio do artigo 42 e chego ao também pequeno artigo 43. E o 43, senhoras e senhores, trata das regiões. Ele diz, deixa eu te mostrar aqui na Constituição Federal, das regiões. Seção 4 das regiões. Certo? Pequenininho também, mas tá aqui. Melhorzinho, né? Bonitinho aqui, ó. Para efeitos administrativos, a União poderá articular a sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Eu estou falando de quê mesmo? Estou falando de regiões. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a União pode, senhoras e senhores, fixar, focar, manter o foco das suas ações em uma determinada ou em algumas determinadas regiões. E isso aconteceu muito na década de 80 e 90, 80 principalmente, onde a União focou muito forte nas regiões Nordeste, Norte e Nordeste, especialmente a Nordeste, que são as duas regiões mais pobres do nosso país. E aí o pessoal do Rio Grande do Sul, especialmente, mas a região Sul como um todo, fez um movimento de insatisfação, porque a maior parte, a parte esmagadora do dinheiro da arrecadação dos impostos era revertida para o Nordeste, Norte e Nordeste. E aí o pessoal do Sul ficou, me perdoe a palavra, puto. Peraí, rapaz, a gente contribui do mesmo jeito que eles. Não vou dizer mais não, porque é uma região rica, né? Recolhe muito também, mas contribui mesmo aqui e vocês só investem lá. Aí foi quando o Jornal Nacional, na época, fez uma série de reportagem mostrando que o dinheiro dos impostos era investido no Nordeste, Norte e Nordeste, mas no meio do caminho ele era pulverizado, desviado. E a pobreza em si não era combatida, né? Surgiu a famosa teoria da indústria da seca, onde manter os pobres era muito lucrativo para os políticos da região. E até hoje apesar de não receber mais tantos recursos, na verdade ainda recebe muitos recursos, mas agora está uma distribuição mais equânime, ainda é a região mais pobre do nosso país. Certo? Mas ele diz, olha, eu posso sim, a União pode sim focar geoeconomicamente e socialmente em uma só região. Ela pode ter esse plano de atuação. E o parágrafo 1º até complementa, dizendo assim, a lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, está aqui, Norte e Nordeste, integrar, a composição de organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social. Esses organismos regionais, um exemplo bacana foi a Sudene. A Sudene, ela surgiu exatamente para fomentar, desenvolver, ajudar no desenvolvimento do Nordeste. Certo? Cadê? E o parágrafo 2º e 3º, para terminarmos. Que dizem, respectivamente, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, a igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custo e preço de responsabilidade do poder público. Então, igualizar as tarifas aqui por uma questão de fluxo tributário. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, né, em regiões pobres, dá juros melhores. Isenções, tá aqui o Banco do Nordeste faz muito isso, né, taxas de juros especiais. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos a pessoas físicas e jurídicas. Então, vamos dar isenção ou redução para essas regiões mais pobres. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios, massas de água e represas, represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda. Cara, é voltar para aquele ponto que a gente vira e mexe fala, né? É tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente no limite de suas diferenças. Certo? Hoje, o Nordeste é um motor econômico.
é um polo econômico. Falava-se muito no sul, no Rio Grande do Sul ficar independente. Isso não só não é possível, não só não é possível, como hoje o motivo para o Rio Grande do Sul querer ficar independente não existe mais. O Nordeste deixou de ser deficitário e passou a ser, há muitos anos, superavitário em termos de geração de riqueza. O problema do Nordeste, maior do que... Na verdade é um problema do país, né? Mas no Nordeste é maior isso aí, é a distribuição de renda. É muito, muito ruim comparado ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas vamos lá, os incisos... Aliás, incisos não, o parágrafo seguinte, o parágrafo 3º, diz assim... nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, essas áreas aqui pobrezinhas, ó, cadê? Prioridade para o desenvolvimento social, econômico nos rios e massa, blá, 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 nas regiões de baixa renda. Tá? Não necessariamente o de Nordeste, pode ser uma faixa, uma área específica do Nordeste, uma área específica do Sudeste, né? Tem pobreza no país inteiro. Enfim, nessas áreas específicas, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará para os pequenos e médios proprietários rurais, para o estabelecimento de suas glebas, de suas propriedades, de suas pequenas propriedades, de fontes de água e de pequena irrigação. Então é o fomento do pequeno produtor, do pequeno agricultor. Certo, senhoras e senhores? Vou trocar aqui minha tela. Só um segundo.